Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa conversa fiada. Hoje eu tenho o prazer de receber na nossa bancada a Ana Delfes. Na ocasião desse podcast, a Ana está candidata a deputada estadual pelo PTB, no estado do Paraná, né, Ana? Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Shimon. Oi, pessoal, tudo bem? Ana, para a gente começar, então, você e pessoal que está acompanhando, a Ana, ela é uma das candidatas mais jovens do Brasil, né, Ana? E do estado do Paraná. E eu acho que do estado do Paraná. Tem uma outra candidata que também é nova, assim, mas nós somos as mais... nova com que idade você tem? Eu tenho 23. 23 Ela aninhos. tem mais ou menos essa idade também. Ela é candidata do PT. Ah, do PT? Do PT tem e que é uma ter, né? nova também. Eu acho que a esquerda, Ana, ela sempre foi nesse sentido, a esquerda sempre esteve um pouco à frente, né? De lançando jovens. Porque aquele jovem revolucionário, aquele jovem que quer mudar o mundo, tornar o mundo marxista, aquela coisa toda. Ideia marxista pregada dentro das escolas, né? Dentro do ensino médio ali, eles já... Não, você tem que revolucionar e tal, e acabam arregimentando um grande número, né? Porque o jovem, ele é idealista. Ele quer mudar, ele quer fazer acontecer. E a esquerda deturpa, né? Bastante essa ideia e acaba conseguindo arregimentar um grande número. Ana, então a direita conseguiu se organizar, né? Hoje você é uma candidata de direita, né? Que colocou seu nome à disposição para concorrer a um cargo público, né? Como deputada estadual. E isso veio mudando, né? Eu costumo dizer que de 2018, por aí, acho que até em 2013, lembra daqueles protestos gigantescos? A galera contra a Dilma jovem aí, ela começou, na verdade, se manifestar no meio contra a esquerda com o movimento MBL, né? Verdade. Hoje não é mais aquele movimento, né? Perdeu a sua essência. Mas começou, na verdade, com os movimentos do MBL lá no governo Dilma, que o pessoal começou a se juntar e a protestar e contra, né, os ideais lá pregados. Você já estava nesse movimento ou ainda não? Você estava adormecida ainda? Eu já estava no movimento, mas ainda dentro da esquerda, né? Que eu passei por um período como jovem aí, por um período eu fui arregimentada. Mas eu consegui sair. Mas eu tava já no meio político. Você tava mas com um pezinho na esquerda. Com um pezinho lá, assim, vou, não vou. Falava que eu era centro. Mas algumas ideias, elas eram mais esquerdistinhas. E aí tiveram aquelas manifestações. Sim. Em 2013. 2013, né? Porque a eleição Aécio e Dilma foi em 2014. Isso aí. Então foi em 2013... Por conta da passagem do ônibus, não era pela passagem. Mas a galera não sabia que não era pela passagem. Muita gente foi pra rua, né? Não é por 20 centavos, lembra aquelas placas enormes que tinham? Não é só 20 centavos, mas na verdade, no fundo, tinha um movimento muito maior. Era o gigante que tinha acordado, mas ele não sabia. Ele não sabia, ele acordou do coma, né? Porque ele não sabia nada do que tinha acontecido com ele. Foi um sentimento de revolta, na verdade, que aconteceu. Tipo, sabe quando o copo de água vai pingando, né? Vai pingando, uma hora enche. E foi o que aconteceu. Só que ninguém sabia qual foi o último pingo que estourou. É verdade. Mas foi o que aconteceu, né? E a galera começou a ir pra rua e reclamar. Uns falavam, é contra o governo. É por causa da passagem, é por causa disso. Ninguém sabia o que era, mas era um movimento ali. E depois, Ana, nós ficamos sabendo o porquê, né? Nós tomamos conhecimento do porquê. A corrupção instaurada, né? A corrupção instaurada na Petrobras. Sim. Lava Jato e aquela coisa toda. E
Então, lógico. A Lava Jato acho que veio depois, né? No caso, ela já estava acontecendo. Já estava, mas por muito baixo dos panos ainda não tinha tomado a notoriedade que ganhou, né? O que o famoso derrubou a Dilma foi as pedaladas, né? Fiscais, que já aconteciam nos governos anteriores. Exato. Mas estourou ali nela porque foi um momento de mobilização, né? Foi um momento de rompimento com o sistema. Né? E a Ana... Aí aconteceu tudo isso politicamente no Brasil, a direita começou a se mobilizar pela primeira vez. Pela primeira vez. Né? Não havia uma representatividade de direita ainda no Congresso. Tanto é que até hoje não existe um partido que nasceu como um partido de direita. Exatamente. Não existe. Hoje o partido que eu estou, né, o PTB, ele passou por uma reformulação. Exato. O Bob... ele é conservador, né, de estatuto. Ei, o Bob Jefferson teve que reformar o partido. O Bob teve que reformar. Ele botou pra fora os comunistas. Né? Começou por ele. E daí... Começou por ele, Bob. Te amo, tá? Ai, meu Deus. E daí passou pro partido e foi reformulado. E hoje é um dos únicos partidos conservadores de direita em estatuto. Aí não existia e ainda não existe. Tentaram fundar o Aliança pelo Brasil, né? Não foi aprovado. Não conseguiram. Então ainda não existe um partido que nasceu de direita. Né? Todos os partidos que aí estão, eles nasceram de centro-esquerda, progressistas e por aí vai, mas de direita não. Até porque não existia uma direita organizada ainda. Sim. E ela começou a se organizar quando... alguns pensadores começaram a falar pro povo por conta da internet. Senão, nós estaríamos ainda ouvindo William Bonner dizer quem era bom e quem era ruim, né? Esse rompimento, na verdade, foi extremamente importante, mas ainda assim, hoje, a direita precisa se organizar melhor. Hoje é um fenômeno. Mas ele não é um movimento 100% organizado. Acontece que fenômeno acaba, né? Acaba. E no meio da direita, acontece muito o chamado fogo amigo. Sim. Então, para nós consolidarmos esse movimento, assim como o movimento de esquerda se consolidou, a gente precisa se organizar. Porque uma coisa a gente não pode negar, o movimento de esquerda, ele se organiza. Sim. Eles se juntam e eles seguem na mesma linha. Seguem a cartilha. Hoje nós temos aí o fenômeno, o movimento de direita, as pessoas, né, hoje se identificam com a pauta. O povo se identifica. Nós temos aí o fenômeno Bolsonaro, né, que é um dos nossos nomes representativos do conservadorismo, mas a gente precisa ainda ter uma direita mais organizada. Ela precisa, eu acho que a direita, com todo respeito, né, aos sábios aí da direita, mas a direita ela precisa de fato se consolidar no nosso país. Hoje ela é uma onda, né? Ela é uma onda porque sempre o universo, ele dá um jeito, o universo leia-se Deus, né? Sim. Ele dá um jeito de equilibrar o jogo. Porque estava desequilibrado, os valores morais, éticos da sociedade estavam levando o Brasil a se tornar uma nação miserável, né? Sim. E aí o universo veio e equilibrou o jogo. Então, hoje nós estamos vivendo essa fase ainda de consolidação de uma direita e de uma oposição, né? Agora, precisamos ter mais pessoas nesse meio, pessoas inteligentes, né? Porque junto com toda essa... É como se fosse a direita no Brasil, e essa virada para a direita que o Brasil deu, é como se fosse aquele rio que estava seco. Aí choveu muito e vem aquela aguaceira, só que junto naquela aguaceira vem todo tipo de porcaria, né? Exatamente. Que é o que nós vimos em 2018. Muita gente batia no peito, eu sou de direita, o PT não presta, nós precisamos mudar o Brasil, eu estou com o Bolsonaro. Muitos surfaram na onda, né? Se elegeram, quando se elegeram, eles tiraram as manguinhas de fora e mostraram que eram nada mais, nada menos do que militantes de esquerda
traíram, né, o movimento, se infiltraram justamente por essa falta dessa organização. Porque quando se tem organização, você consegue identificar ali a pessoa que realmente é do movimento, a pessoa que realmente vai propagar aqueles ideais, né? Então, houve essa onda, todo mundo percebeu que era o momento, que ia entrar e quem tivesse junto ia subir. E muitos se aproveitaram, né? Por falta dessa organização. Porque, assim, a gente não tinha. Até então, a gente não sabia o que era a direita. A gente sempre viveu na esquerda. Direita para nós... Ana, direita... Você chegou a sair na rua pedindo voto pro Aécio Neves? Eu cheguei. Gente, eu vou ter que confessar que eu saí... Eu falava... Não, eu vejo umas postagens antigas, assim, no Facebook, tá lá, vote Aécio, presidente, não sei o quê. E hoje eu tenho vergonha de dizer isso. Mas é que a única referência que nós tínhamos de oposição ao PT, ao lulismo, né, ao populismo, era o PSDB. Era então, o PSDB. Que hoje abandonou, né, não pode dizer abandonou, né? Acho que é uma palavra muito forte. Não quero ser processada. Mas deu uma bandeada, né? Parte do PSDB é da esquerda fabiana. Outra parte é um progressismo meio ainda de esquerda, né? Ou seja, o PSDB não é um partido conservador... E ele não prega o conservador. Assim, ele não era conservador. Ele nunca foi, né? Conservador. Mas era a oposição. Era uma suposta oposição. Porque o Lula disse assim no debate. Não sei se você assistiu o primeiro. Primeiro e único, né? Pelo visto. O primeiro e único. E foi... Nossa, gente, eu ri horrores naquele debate. O que foi o Ciro falando? Vota em mim, pelo amor de Deus. Vota em mim. Ele chamou o Lula de encantador de serpente, né? Aí... O Lula disse assim, bom era quando existia polarização entre o PT e o PSDB. Que a gente brigava e depois ia tomar uma cervejinha. Exatamente. Gente, quer dizer, então não era uma oposição. Eles eram muito parecidos, aliás, eles tinham a mesma ideologia, hoje nós sabemos, né? Lula, FHC, José Serra, Alckmin, são todos o mesmo. Sim. Né? São todos o mesmo, parece que são clones, né? Mas antes não. Então... O que nós, conservadores, tínhamos? Tínhamos o PSDB. Eu briguei com muito amigo petista do Nordeste, principalmente, por conta do Aécio Neves. Gente, foi. Você lembra também, depois dessa eleição, ele perdeu, pediram recontagem, porque foi muito apertado, né? Aí logo depois apareceu o Aécio com um helicóptero cheio de cocaína. De cocaína, de droga. Acho que isso não pode falar, pode falar? Pode, claro que nós podemos falar. Então, eu lembro disso. Né? E isso pra mim foi um choque... Apesar de... Eu era muito nova na época. Eu acho que eu nem lembro quantos anos eu tinha. Hoje mas você tá com 23, você devia estar com uns 15, 16 anos. Eu lembro que eu tava no ensino médio. E eu brigava muito com professores falando... Por causa do Aécio. Por causa do Aécio, não sei o quê. E os professores falavam, Ana, eu lembro. Eles falavam assim... Eles são a mesma coisa. São, exatamente. Você tá brigando aí... Eles são iguaizinhos. Eles almoçam juntos, eles jantam juntos. Eles não é oposição. Só que a gente não tem experiência, né? Não tem. E nessa acaba caindo muita gente entrando pelo viés esquerda. Porque são tudo igual, então existe um único só certo, um único só caminho. É por aí que eu vou. Aí mudou isso tudo. E, Ana, mas aí você se formou em quê? A Ana tem 23 anos. 3 anos. Eu fiz faculdade de letras, foi a minha primeira faculdade... o antro esquerdista, todo o curso de licenciatura, a gente é preparado. Quando você entra na faculdade, você já é preparado para ser um professor de esquerda e trabalhar em cima dos viés. Militar, ensinar o seu aluno com... Não, é revolucionário, ensina os seus alunos e tal, e ler, e Marx, sempre assim, você já é preparado. Eu lembro que tinha 2 alunas na sala de aula, 3, na verdade, elas eram um grupinho, que elas sempre, não, eu sou de direita, não sei o quê, Bolsonaro e tal, e a turma toda, inclusive professores, perseguiam essas meninas. Ah, não, porque essas daí são de direita porque elas são patricinhas, né? Porque são riquinhas porque era uma faculdade particular, né? Uma renomada aqui de Curitiba.
Então, essas daí são riquinhas, são patricinhas, enfim, eram perseguidas já dentro da faculdade. E você tava ali já observando? Eu tava observando já, porque... Já com um pezinho lá também. Mas só que você, pelo que você me contou já, você vinha de um lar conservador, né? De família de cristãos. E isso eu imagino que tenha colocado em xeque alguns momentos da sua vida lá na atuação militante, né? Com certeza. Foi aí que eu comecei a questionar, a estudar, de fato, o movimento e seu viés marxista ateu, que vem que é pregado, porque Deus é o Estado. Isso você ia na igreja desde criança? Desde criança. Fui apresentada. Sempre fiz escola dominical. Ia no culto das crianças. Cantava, fazia teatro. Sempre tive. Eu fui criada nesse meio. E isso conflitava muito. Só que o que a gente quer? A gente não quer ser perseguida. A gente quer estar no meio. A gente quer fazer parte daquele ciclo ali social, junto com a galera. Porque o legal dentro da faculdade é você ser de esquerda, é você ser liberal, é você ser não binário, é você ser... ter a sua liberdade sexual, enfim. O legal é isso. Você ser cristão, você ser conservador é chato. É brega, né? É brega, ai, sai daqui, sabe? Sério que há mesmo esse... Nossa. Existia esse clima dentro da faculdade? Existia esse clima dentro da faculdade. Inclusive, e desde sempre existe, né? Um dos exemplos mais claros que a gente tem é aquela Ana Campagnolo. O que essa mulher sofreu dentro da universidade não é brincadeira. Hoje eu converso com muitos alunos, né? Hoje eu sou estudante de Direito. Da Unicuritiba, essa eu vou falar porque merece. É uma faculdade, assim, muito boa e a maioria do pessoal lá é de Direito. Então, eu vou falar. Inclusive os professores. Clubinho da direita. Muitos professores de lá são de Direita, enfim. Essa merece ter o seu nome citado. Eu converso com muitos alunos e pessoas que vieram de transferência, falam, nossa, eu era perseguido. Hoje, como candidata, eu tenho conversado com muitas pessoas na Rua 15, nos bairros, até mesmo em outras cidades, e o pessoal fala, nossa, eu sou perseguida, eu não posso falar nada, eu sento no canto da sala, entro mudo e saio calado, porque eu não posso me manifestar sobre o posicionamento. Então, existe essa imposição. Eu conheci alunos, eu conheci pessoas que cursavam lá História, Geografia, essa área, né? Licenciatura. E andaram dando... porque já eram pessoas mais velhas, já que foram depois fazer faculdade. Andaram lá na faculdade dizendo pro professor, não é bem assim, veja bem, né? Existe o contraditório e muitas vezes debatendo com o professor, mas foram poucas vezes eles já sentiram na pele a perseguição. É quase como uma inquisição. Então, mas como que é? O professor vai bater no aluno? Não. Não, ele simplesmente vai te dar uma nota baixa numa prova, num trabalho. Você vai perguntar e você não vai ser respondido. Exatamente. Deixando bem claro que nós não estamos falando mal do pessoal da licenciatura, do pessoal... Nós sabemos que é uma profissão de extrema importância e eu valorizo muito isso. Tanto que, nossa, o meu sonho era ser professora de português. Porque eu sempre admirei muito. Eu sempre fui muito fã de professores. Então não é... Mas é o sistema, falando mal. É o sistema. A gente não pode ser também iludido, né? Não, a gente não pode ser hipócrita de falar, não, existe. Mas a gente não pode generalizar, porque tem pessoas que se destoam ali daquele meio. Mas é pro pessoal entender, porque depois vem os militantes, tá falando mal dos professores. Não é isso. Não é mal dos professores. Estamos falando sobre o sistema que é imposto. E é uma realidade. Principalmente, Ana, nas faculdades públicas, né? Principalmente nas faculdades públicas. Nas faculdades estaduais, nas federais. Tem vários vídeos aí na internet de alunos que foram com a camiseta do Bolsonaro e foram agredidos e impedidos de entrar. Mas o aluno que vai com a camiseta escrito Tchê... Esse pode. Com a camiseta com uma estrela vermelha enorme,
esse pode. Esse é bonito. É bonito, né? Não dá pra mensurar isso. Então as universidades, principalmente públicas, elas são aparelhadas, né? Bem aparelhadas. Gostem ou não, são aparelhadas. Enfim. Tá, aí você passou ali... Eu vi que você sobreviveu, você tá aqui hoje. Sobrevivi. Mas aí você se pegou ali num conflito, né? Porque ao mesmo tempo que você ia na igreja com os seus pais, e você... Quando a gente observa você é uma mulher muito séria. Sim, sempre foi. Que leva a religião tanto que no meu sério, primeiro ano inteiro de faculdade, eu nunca tinha ido no bar, que era do outro lado da rua. Aí todo mundo, como assim você nunca foi no bar? Como assim você não bebe? Ué, eu venho de outro planeta, né? Não, eu até bebia, mas eu achava um absurdo não ir pra faculdade, pra aula, beber. E ia no bar. Tipo, sabe? Não cabia. Então eu sempre... Você era séria nos seus objetivos e tal. Então por isso que eu fico imaginando assim, como que a Ana, ela conseguiu lidar com esse conflito. Porque geralmente os meninos e as meninas acabam cedendo, né? Sim. Por quê? Porque eles se sentem sozinhos e de alguma forma eu tenho que fazer parte. E aí você se pegou ali naquele mundo... Você chegou a ficar um pouco depressiva, uma crise de identidade? Com certeza, eu acho que todo mundo que passa por esse processo passa por esse período de se sentir sozinho, de se sentir rejeitado, de não se achar capaz de... Aqui não é o meu lugar, eu não tenho que estar aqui. Mas uma coisa eu sempre tive que foi o apoio da minha família. A minha família sempre teve comigo, os meus pais. Eles são funcionários públicos, são pessoas formadas, né? Têm as suas graduações. E eles sempre conversaram muito. A gente sempre teve momentos em família de sentar simplesmente para conversar e ficar até 3 horas da manhã conversando. E isso sempre foi colocado na mesa. Porque eu sempre fui ensinada com princípios cristãos, desde sempre. Então, aquilo foi batendo muito forte. Mas veja bem, minha filha, olha só. Você não foi ensinada porque lá na faculdade... É momentâneo, porque assim, aquelas pessoas que estão ali na faculdade são seus amigos para fervo. Se você quiser ir na chopada, em 500 chopadas, você tem a galera para ir pra chopada. Do outro lado do mundo, inclusive. Do outro lado do mundo. Você viaja, você vai daqui do Paraná pro Rio de Janeiro, tem as festas universitárias... O bar tá cheio, você está sempre rodeado de gente. Mas e quando você precisa de fato? É um ou outro que tá com você. Então, pra mim, a minha família sempre foi primeiro lugar, sempre importante. E, lógico, essas conversas sempre me fizeram questionar muito. Porque daí lá na igreja, Deus, pátria e família. Deus, pátria, família. Na igreja, criacionismo, né? Tudo foi criado por Deus. Na faculdade... E quando você é criado num lar cristão, tem esses princípios, isso você não consegue rejeitar isso. Do tipo, isso daí vou abandonar. Não, você, por mais que você esteja longe, afastado, né, da igreja, você não consegue. Você chegou a se afastar um pouquinho? Porque eu tive muitos amigos que eu lembro que fizeram faculdade que se afastaram da igreja e filhos de pastores. Lógico, o filho de pastores sempre é mais rebelde que os demais, né? Rebelde. Mas filhas de pastores que tinham aquela instrução e tal, acabaram por não indo mais na igreja, né? Abandonando ali de alguma forma. Só que aí depois que se formam, eu diria também que eu não sou cristão, eu sou judeu, né? Mas eu conheço as parábolas. Todo mundo dá uma de filho pródigo. Eu acho que o momento ali, a faculdade, ela é um momento em que o jovem cristão, né? Principalmente aquele que a família é mais assídua, que que pratica a religião mesmo, né? É um momento que ele dá uma de filho pródigo e sai conhecer o mundo. O que o mundo tem... Sim, eu tive muito esse período. De bom para oferecer. Eu vou conhecer, é um período. E os pais falam, é só uma fase e tal. E realmente é uma fase para alguns. Para alguns. Aí, muitos amigos que eram religiosos e cantavam nas igrejas e tal, tinha todo aquele envolvimento com a juventude, acabaram abrindo mão. Depois que se formaram, aos poucos eles foram voltando
É aquilo que eu sempre digo, todas as vezes que me perguntam, é que a pessoa ela quer ser aceita. Naquele momento, aquilo ali é importante. E há uma crise também, né? Porque a pessoa não sabe o que ela é, né? Exatamente. Ela quer estar ali, ela quer ser aceita. Porque a gente passa muito tempo na faculdade, muito tempo com aquelas pessoas, às vezes até mais do que a gente passa em casa e com as pessoas de casa. Eu digo que eu sou muito privilegiada porque eu sempre tive os meus pais sempre ali do meu lado. Sempre ali. E uma pessoa que foi muito importante também na minha vida foi a minha própria pastora. Né? A pastora Miriam Peçanha, um beijo pra você. Te amo. Até hoje, ela é uma segunda mãe pra mim. Mesmo eu passando por esse período... Mesmo você distante. Longe, ela nunca deixou. Ela sempre me ligava, mandava mensagem. Oi, filha, tô orando por você. Apareça. Às vezes eu mandava pra ela, tô indo na balada. Dela, tá bom. Tô orando por você, se divirta. Estou orando por você, você fazia filha. Questão de falar. Eu fazia questão de falar. Tô indo pra balada, tô indo no bar, sei o quê. Ô, Ana, mas também é importante a gente registrar aqui que você também não morreu, né? Indo na balada. Não morri. Você também conseguiu... Eu acho que você conseguiu amadurecer. Assim, passando, é uma fase. Né, por essa fase. Faz parte do amadurecimento. Faz parte do amadurecimento. Hoje eu penso 10 vezes em qualquer lugar. Claro, porque... Já penso, eu acho que eu vou pra minha casa, vou dormir, vou tomar banho, vou dormir, assistir um Netflix. Mas você pensa porque você já viveu, né? Porque eu já Você já sabe que não é tudo isso. Se eu não tivesse vivido... Porque assim, os meus pais sempre foram muito rígidos com esse negócio, né? De balada, essas coisas são assim. crente Cristão mesmo, igreja, assim. Eu podia ir nas festinhas de 15 anos das amiguinhas. Mas o meu pai ia, me deixava na porta e voltava a buscar. Já na balada, aí com a galera, sozinha? Isso daí eu fui quando eu fui morar sozinha. Porque dentro da casa dos meus pais, negativo. Debaixo do meu teto, você faz o que eu mandar. Exatamente. Tá indo pra onde? 10 horas em casa, 10h30 no máximo. Ana, você saiu de casa então? Sim, é que daí... Eu passei por um período que eu queria muito. Daí, os meus pais, né? Eu sempre fui uma filha muito boa, tá, gente? Não tô sendo demagoga. Mas eu sempre fui uma filha muito boa. Então, eu tinha 2 opções. Ou um carro, ou 1 ano morando sozinha com as despesas pagas. Nossa! Meus pais são maravilhosos, né? Minha mãe, Rita Delfes... Mãe como ela, nunca ninguém vai ter. Cara, você teve esse privilégio de escolher. Eu tive esse privilégio de escolha. E foi um período que eu... E daí você escolheu morar sozinha e com as despesas pagas. Você não é boba, né? Não, e a liberdade, né? Porque assim, eu sempre, né, na casa dos meus pais, eu sempre tive tudo, nunca me faltou nada. Mas eu sempre tive regras. E morando sozinha... A liberdade, sair, chegar, aquela coisa toda que jovem acha que é mil maravilhas. Que é bobeira no final, né? Mas eu queria dizer que muitas vezes eu jantei pipoca. Tá, gente? Porque eu não tinha minha mãe pra fazer. Não caiam nessa cilada. De morar sozinha é legal. Água e pipoca. Não, sabe por que não é legal? Senão a galera não casava, né? Se fosse legal viver sozinho. Exatamente. Gente, não caiam nessa cilada. Não é moleza, fiquem na casa dos pais. Até vocês... Até quando puderem, mas não explorem os seus pais, tá? tem uma hora que você tem que vazar. Tem uma hora que você tem que vazar, assim. Quando você estiver ali com teus 25, você já tem que estar vazando. Ô, Ana, nessa época eu tinha uns... Ô, Ana, você rebeldezinha... Ó, não dá pra imaginar você rebeldezinha, Nunca ninguém... mas... Todo mundo fala isso. Mas deve ter sido uma graça você... Todo mundo fala você isso. Nossa, pagando de rebelde. Jamais. Você... Claro que não. Pois então, tive esse período e graças a Deus passou. Foi curto, mas teve. Agora, olha a maturidade dos seus pais e a sabedoria. Eu quero conhecê-los pessoalmente um dia. Olha a sabedoria dos seus pais em proporcionarem essa sensação a você, essa oportunidade de crescimento e aprendizagem a você. Também porque eles sabiam tudo que eles tinham me passado, né? Todos os princípios, a forma com que eles tinham me criado, eles sabiam que eu não ia bloquear e virar o cabeção de vez. Na verdade, eles trucaram, né? Trucaram em você. E deu certo. Porque na cabeça deles você ia escolher um carro. Ah, ela quer um carro. Não. Como você já é mais pra frente, não, eu quero morar sozinha. Trucou, acho que não deu meio certo, mas no final deu certo. Eu queria ouvir seu pai e sua mãe falando como foi a sensação quando você escolheu ficar sozinho sem eles. Mãe tá convidada pra vir aqui no Conversa Fiada. Cara, que negócio.
Aí tá, você foi, morou sozinha, ficou ali, não se percebeu que não era fácil. Não era fácil. No frio curitibano, sozinho, dentro de um apartamento. Você não sentia vontade de voltar? Ou você estava muito decidida? Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu fiquei um pouco depressiva, mas o meu orgulho não me deixava ali falar, quero voltar, mãe. Porque daí, não, eu vou... Não, agora eu sou adulta. Agora eu sou adulta, já saí, daqui 1 ano eu vou ter que me bancar. Porque o combinado era 1 ano, né? Despesas pagas, depois você se banca. No caso, não deu certo, voltei pra casa dos meus pais, tá, gente? Mas esse pedaço a gente corta e não vai pro ar. Não! Eu acho que você tem que passar essa experiência pra galera jovem. E eu não gostaria de destacar que Ana, nesse não período... é vergonha ter dado errado se voltar a e morar nesse com o pai período, eu falava que era de esquerda. Aí o que eu digo, é muito fácil ser de esquerda, com o pai e a mãe com o pai e a mãe bancando. E aí quando então, você tem que sair pra trabalhar? Ana, nesse período de esquerdismo, no auge da tua esquerdice, você era bancado pela mãe e pelo pai. Eu era bancada pela mãe e pelo pai. Porque senão não teria como, né? Não. Ser de esquerda. Quem é que ia bancar meu transporte pra ir militar no centro cívico aqui? Quem é que bancava? Gente, é muito fácil ser de esquerda quando você não tem que levantar cedinho lá sozinha na tua casa, pegar o teu ônibus ou o teu Uber, né? Que hoje em dia a gente tem a facilidade do Uber, pra ir trabalhar, saber que você vai trabalhar o mês inteiro e que você vai receber o que você já tá devendo, né? Porque daí é o aluguel, quem mora em apartamento é aluguel, condomínio, a luz. Veja, se fosse hoje o Uber, você já ia gastar aí uns 300 pila, 400 de Uber, porque vai pra faculdade e volta, vai pra não sei aonde, volta, e daí mais as baladinhas. Até a balada o pai e a mãe bancavam? Um pouquinho, porque era tudo, né? Um pouquinho, era tudo. até nessa época, assim, um pouco ainda acabavam bancando. Meu. Eles são dois anjos. É muito fácil, né? Muito fácil você falar que desse sistema de divisão, quando a divisão vem deles, né? O deles é dividido com você. Daí é fácil, né? Da mãe e do pai. E nivelado por cima, né? Exatamente. Era a divisão eu digo que eu sou muito privilegiada, recurso. porque eu tive esse período, eu tive essas oportunidades, e eu acho que foi graças a isso que eu tive aquele insight do tipo, gente, o que eu tô defendendo? O que eu tô fazendo da minha vida? Sabe quando você senta no pé da cama e fala, o que eu tô fazendo da minha vida? Que daí você acaba pensando, porque, eu volto a dizer, eu sempre fui cristã, e uma hora isso pega. Uma hora, aquela questão do filho pródigo, uma hora você quer voltar. E eu sempre tive isso muito forte, eu sempre fui muito ligada à religiosidade, né? A minha religião. Religiosidade não, né? Na verdade, religiosidade é uma coisa péssima. Mas a minha religião, ligada a Deus. E uma hora isso começou a bater muito forte, fazer falta, e eu vi que aquela vida de balada, aquela vida da galera da faculdade, era uma vida vazia, porque no fundo, eu chegava em casa no final da tarde e eu tava sozinha. Agora, se eu mandasse mensagem, vamos pro bar, aí tinha. Vamos pra uma manifestação não sei aonde, aí tinha. Mas é uma coisa muito vazia. E eu comecei a questionar e voltei pra casa dos meus pais, voltei pra igreja. E aí, tomei rumo. Aí você seguiu aí a tua jornada. Segui a minha jornada. Passou por isso, eu acredito que todo mundo tem... Eu acho que todo mundo deveria passar por isso. Todo mundo. Foi uma fase ali dos 18 aos 19 anos. Que, né, um ano de loucuragem, que você pensa, nossa... Agora eu sou adulto. Gente, a minha maior cilada, 18 anos. Todo mundo fala, nossa, vai fazer 18 anos e arrasar. Não caiam nessa cilada, gente. Se puderem, não façam 18 anos. Se puderem, não façam 18 anos. É só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo, galera. É brincadeira. Todo mundo tem que passar por isso. Faz parte do crescimento. Mas não é moleza. Só que você só vai aprender que não é moleza quando você viver. Então, por isso que a gente não deve... suprimir ou proibir as pessoas, os filhos, seja lá quem for, de passar por esse momento. Isso é até um alerta para os pais, né, no geral, porque se você confia na educação que você deu para o seu filho,
uma hora você sabe que ele vai voltar pros eixos, digamos assim. Ô, Ana, mas também são as companhias, né? São as companhias. Eu sempre selecionei muito, né, com quem eu andava, independente. Porque a educação do seu pai, não foi a educação do seu pai ensinou você a escolher as companhias. Exatamente. Não é que você tinha um escudo em volta de você. Mas com os seus valores éticos, morais, você conseguia selecionar pessoas mais adequadas ao que você acredita. Veja, que é intrínseco, né? Exatamente. Você não anda com uma placa no peito, assim, filha de cristão, com uma lista de exigências para as pessoas se tornarem seus amigos. Não. Você tem isso intrínseco dentro de você, né? E aí, na hora da prática, né? Lá no fundo, aqueles valores estão lá. Pô, mas aquela pessoa não é o que eu fui ensinado, né? Aqueles valores ali não são pra mim. Exatamente. E foi aí que começou a conflitar muitas coisas dentro de mim. E aí eu percebi, não tem como eu seguir por esse viés, isso daí não é pra mim. Você chegou a falar mesmo? Sim. Não dá? Cheguei. Sabe quando eu cheguei... Conversar com você mesmo? Sentar no pé da cama e pensar, nossa... Falando com Deus e comigo mesma. Falando, nossa, isso não é pra mim, não foi isso que eu fui ensinada, eu nunca vivi isso. Por que eu tô indo atrás de uma coisa que não me completa? Porque, de certa forma, isso não completa ninguém. Você pode conhecer 1 milhão de pessoas. Eu duvido que essas que são 100% baladeiras, que vivem em festa, vivem em rolê, são 100% felizes. Claro que não. São tudo depressiva. Claro que não. Porque se você tem a necessidade de estar... por exemplo, vamos usar o exemplo de festas, né? Se você, que é o que mais pega os jovens. Se você tem a necessidade o tempo inteiro de estar em festa, porque há alguma coisa faltando dentro de você que você precisa ser estimulado por bebida, por droga de alguma forma, por pessoas específicas. Então, você precisa ter esse estímulo para ser feliz, para ter aquela sensação de felicidade. Sim. Então, é uma fuga ou é uma busca de completar algo que está incompleto dentro de você. Porque a pessoa que é feliz, que está realizada, ela não precisa ir numa festa ou numa balada para ser feliz. Para ser feliz, né? Para se sentir completo. É aquela dependência, né? Das pessoas que estão em volta, daquele... A validação. Exatamente, da aceitação, né? De você estar ali. Isso deixa as pessoas depressivas, deixa as pessoas tristes. E eu passei por esse momento também, porque nada completava. Podia ir de segunda a segunda na balada, mas eu ainda continuava infeliz. Podia ir nas festas, na faculdade, não me deixava feliz. Porque eu tinha necessidade, né? Eu fui ensinada a ser família. Aquele momento com a família ali é importante, a igreja em si... Enfim, é um lugar onde você não precisa necessariamente ser aceito. A sua família tá ali e eles têm que te aceitar independente. Exatamente. Né? Então, não tem aquela necessidade de aceitação e você precisar se provar, enfim. Aí você passou por tudo isso muito novinha, né? Muito novinha. Não, cara, o período mais louco da minha vida foi dos 17 aos 20 anos. Eu acho que eu vivi 30 anos dentro desse período. Passou muito rápido. Ana, você já viu? Tem um meme... Na internet aí, que tem lá os jovens dos anos 80, a galera do ensino médio dos anos 80, que eram uma galera, parece que tinha 40 anos, né? Cara, essa sou eu. Eu sou esse meme. Eu acho que nesse período eu vivi uns 40 anos e tudo muito porque tudo pra mim é muito intenso, muito rápido. E esse período aí foi mais louco que eu já vivi. Aí tá, beleza. Terminou a sua faculdade de licenciatura, professorinha, formada... Fui dar aulinhas. Aí você foi dar aulinha mesmo? Fui dar aulinhas em escolas, né, particular e tal, mas... Não rolou? Não rolou muito, não. Eu vi muita coisa, assim, muito descaso, né, principalmente em escola pública. Então, vi muito descaso, enfim, No final você acabou descobrindo assim, pô, não era o que eu imaginava, né? Assim, mas faz parte, muita gente... O ser professora é um objetivo. Porque daí agora, hoje eu estou, né, na faculdade de Direito, e o meu objetivo é dar aula na faculdade. Dar aula de Direito.
dar Então, aula quer dizer, de você direito. não desistiu de ser professora. Não desisti, Mas porque aquela eu acho modalidade que é não... um papel de extrema importância na sociedade. Certo. Mas assim, mudou o contexto. O seu mindset, ele mudou na prática, né? Mudou na prática. Porque uma coisa que a gente não aprende é sobre isso, né? O que eu quero ser? O que eu quero fazer da minha vida? Na verdade, eu acho que é até ensinado, mas muito novo. Porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Pois é. Com 17 anos, Como que você tem certeza de alguma Como coisa que com você 17? tem certeza do que você quer pro resto da tua vida? Assim, eu sou privilegiada de ter passado por uma faculdade, por outra. E quem não tem essa oportunidade, escolheu e vai fazer administração porque é o que cabe no bolso e vai trabalhar o resto da vida com aquilo. Muitas vezes infeliz, né? Muitas vezes infeliz. Então a gente entra nesse meio muito novo. E hoje as crianças estão indo para a escola cada vez mais cedo, né? Depois que teve essa reforma aí. Gente, uns toquinhos, assim, uns neném entrando na escola, assim, já junto com os grandes. E hoje tudo acontece muito precoce. Muito precoce na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E isso prejudica, né? É, porque a juventude ela não consegue lidar com o saber, né? Com o conhecimento. Porque é aquela pressão, você vai fazer isso, dificilmente você ensinando, você pode fazer 2 faculdades. Dificilmente. Normalmente, a pessoa você vai fazer isso e você vai trabalhar com isso até você morrer. Ana, você não tinha, de repente, essa... Você deve ter visto muita gente falando assim, ó. Eu vivi isso na família. Ó, faça faculdade para você não ser igual ao seu pai. Para você não ter que trabalhar no pesado. Ou faça faculdade para você resolver a tua vida. E na verdade é o seguinte, a faculdade, ela é só o início da jornada. Ela é o início. Ela não é a solução. E nem o meio. Eu, assim, antigamente, né, tinha muito esse pensamento, né, a faculdade vai resolver a sua vida. Me dar uma boa posição na vida. Vai te garantir pro resto da vida e tá tudo certo. Eu tenho o privilégio de ter os meus pais formados, né? Os 2. Então, eu nunca precisei ouvir, faça isso pra você... Pra não ter que ser um pra pedreiro. Pra não ter que fazer igual eu, assim, né? Pra não sofrer, enfim. Obviamente, né, os meus pais tiveram, né, quando eram mais novos, o seu período de sofrimento, enfim, e eles foram buscar na faculdade esse crescimento. Eles foram buscar para resolvê-la. Para resolvê-la, sim, para ter aquele salto, né, uma melhora de vida. Eu já não precisei, porque como eu sou a mais nova, eu já peguei uma fase 100% boa e nunca passei nenhum perrengue, graças a Deus e graças ao trabalho e esforço dos meus pais. Mas hoje a gente vê muito isso, faça, os pais, né, normalmente falam, os pais que não estudaram, só que isso não resolve a vida 100%. Hoje eu sou muito mais favorável a uma educação financeira de qualidade, ao ensinamento, o aprender a empreender, do que você enfiar um jovem lá na faculdade para ele fazer administração. Receber teoria. Ou para ele fazer direito, para ele fazer engenharia, que é o que não é o que ele quer realmente fazer. Porque você vai, faz a faculdade e sai desempregado. Sai sem a não ser que o seu pai seja o dono da empresa, né? Daí é outros 500, não é o meu caso. Não é a realidade do brasileiro. Não é a realidade do brasileiro. Não é a realidade do brasileiro. Ele sai desempregado. Desempregado. Quem faz aquela faculdade ali sofrida, né? Estuda, trabalha, estuda à noite, trabalha durante o dia. Enfim, ou trabalha. Aí tem aquele que consegue fazer uma faculdade pública. Tem aquele que tem que trabalhar para pagar a faculdade. Sim. Né? E no final ele sai desempregado. Ou quando arruma, né, um emprego, eu vejo isso muito com os meus amigos e colegas de faculdade que terminam direito e vão trabalhar no escritório e ganham, sei lá, R$2.000 por mês. Pois é. Sendo que a mensalidade da faculdade custava 3. Então, é muito desigual. E por esse motivo, eu sou favorável a uma educação financeira e um ensinamento empreendedor. Porque a gente tem muitos exemplos aí. Pra não é uma regra. Uma independência, né? Pra trazer uma independência. Não é uma regra, mas a gente tem muito empreendedor que não tem estudo, que pegou um produto e fez daquele produto o seu capital, fez sua moeda de giro e hoje é um grande empresário.
Todo mundo deveria fazer faculdade e ter condições, mas o fato de você fazer uma faculdade não vai te garantir o sucesso. O sucesso está dentro de você, daquilo que você aprendeu e da sua capacidade de colocar isso em prática. E é o que justamente as faculdades não ensinam. Elas ensinam a teoria, né? O sistema educacional é assim. Ele vai te ensinar muita teoria, muita coisa você não vai colocar em prática, não serve para você usar na prática, né? E aí quando você termina toda aquela teoria que durou 4, 5, 6 anos, aí você não tem a experiência que é necessária para você sobreviver daquilo. É até engraçado, né? Você vai procurar um emprego. Quantas vezes eu fui procurar emprego? Ah, mas você não tem experiência. Pô, eu tô procurando emprego pra ter experiência. Não, mas a gente não pode contratar porque você não tem experiência. Mas se ninguém me der experiência, eu nunca vou ter experiência. Olha que paradigma, né? É um paradigma. E isso é uma realidade que nós, jovens brasileiros, vivemos todos os dias. A gente sai da faculdade desempregado, a gente não tem experiência, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar para pagar a nossa faculdade, porque passar numa faculdade pública não é fácil. Não é fácil. Normalmente quem passa na faculdade pública tem condição, porque fez cursinho a vida toda para entrar na faculdade pública. Aí gente que é pobre, que não tem condição, se ferra para pagar uma faculdade particular, sai desempregado, não tem experiência, não consegue emprego. Batalha e muitas vezes trabalha em outra área do que você se formou. Eu vi muitos colegas jornalistas trabalhando lá em auxiliar administrativo, de emissoras de televisão, em rádio, seja lá onde for ali na área de comunicação, mas não como a sua função, porque não tem experiência, né? Ainda assim conseguiram dentro, em tese, da área de comunicação. E quem termina uma faculdade tem que trabalhar no telemarketing, por exemplo, não desmerecendo. Não, mas você... porque não conseguiu um emprego. Vamos ser sinceros, você não faz 4, 5 anos de faculdade para no final ter que trabalhar de telemarketing. Exatamente. Você faz uma faculdade para no final exercer a sua função que você estudou tanto, né, para aprender. Mas quando você sai, muitas vezes, por falta de preparo, por falta de uma perspectiva, de um olhar além do alcance, você vai ter que ser um operador de telemarketing. E por esse motivo, eu sou favorável já que na escola seja ensinado educação financeira, seja ensinado sobre o empreendedorismo. Porque isso não é ensinado. Hoje eu posso ter canetas. Eu tenho uma amiga, que o marido dela tá me contando essa história, e eu confirmei com ela. Eles foram pro Paraguai uma certa vez e ela trouxe um monte de caneta, aquelas canetas com bichinho na ponta e tal, que a gente paga super caro na livrarias. Ela fez e eles ganharam tipo 300% em cima, vendendo caneta, que lá ela pagou super barato. E quem ensinou a fazer essa conta de ganhar em cima? Ah, eu compro por 10 e vendo por 20 e tô ganhando 100%? Não é assim que funciona. E quem é que ensina isso? Aonde que a gente aprende isso? Não aprende. Aprende na vida, né? A gente aprende... Quebrando, falindo, perdendo dinheiro. Só que se a gente tiver esse preparo já desde as escolas, a gente vai ter uma capacidade, um público empreendedor enorme. Porque o jovem, ele tem criatividade e ele tem disposição. Você vai ter um cidadão independente do Estado. Independente do Estado, exatamente. Independente dos sistemas de cotas, nada contra. Independentes dos sistemas aí S da vida, que são maravilhosos, mas se isso fosse ensinado ali quando criança, né, no ensino básico, médio, não precisaria existir um Sebrae, por exemplo, né, para consertar a vida do empreendedor que não aprendeu a ser um empreendedor. Exatamente. Então isso é muito importante, ter essa opção, né, ou deveria ser obrigatório, né, para ter uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Ia diminuir muito a desigualdade social a longo prazo. Porque assim, o filho do empreendedor já de sucesso, ele aprende desde pequeno a empreender. E consequentemente, no futuro, ele acaba se tornando empresário, o herdeiro da empresa, e acaba sabendo gerir. Na maioria das vezes. Porque ele é ensinado a saber empreender, a saber investir, a gerir o seu dinheiro. Coisas que nós, réis mortais, cidadãos, não somos ensinados. Ô, Ana, daí você saiu ali e foi pra política. Foi pra política. Como que foi esse encontro teu com a política em si? Na prática, né?
desde sempre, né? Desde o período escolar, enfim, eu sempre fui envolvida com os movimentos, né? Sempre ali à frente da galera e tal, participando do movimento estudantil, sendo representante de turma, né? Nunca fui gente de Grêmio, tá? Que deixa bem claro. Nunca foi presidente de Grêmio? Nunca fui presidente de Grêmio, não cheguei nesse nível, né? Assim, de entrar, assim. Mas sempre estive dentro dos movimentos e por perto. E teve um momento que eu acabei indo já tava, né, na faculdade de Direito. Acabei ali entrando e conhecendo, indo em cursos extracurriculares no tribunal eleitoral que eles oferecem. Ou seja, você sempre se interessou por algo a mais, sempre me interessei. Do que te entregavam. Eu sempre tive na cabeça, né, eu sempre fui ensinada, você não é um cidadão comum. Eu fui ensinada, assim, você é um ponto fora da curva. Isso sempre foi dito pra mim, desde criança. Você é a rainha do mundo, você vai dominar o mundo. Então eu sempre criei na minha cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Tem que fazer algo que as outras meninas não fazem. Porque eu fui ensinada. Você é um ponto fora da curva. E isso interiorizou em mim. Eu falei, então eu vou ser um ponto fora da curva. E hoje, tão nova, eu tô aí nesse caminho político e até surpreendo as pessoas. Nossa, você é tão nova. Sim, porque tô nova, tô aí. Nós não somos melhores do que ninguém, mas usando o seu exemplo, você com 23, né? 23 anos e já concorrendo a um cargo público junto com macacos velhos, peludos da política, né? Já criaram raízes dentro. Porque uma menina de 23 anos, ela tá iniciando a sua vida. Sim. A sua vida profissional, às vezes até iniciando um casamento, dependendo da estrutura cultural, né? Tá estudando e por aí vai. E uma menina de 23 anos, que é uma mulher, não é mais menina, né? Na política, porque a política não é para crianças. Não é para adolescentes mimados. Sim. Ela é para gente grande, né? Tanto é que, dependendo do seu nível cultural, social, intelectual, você não vai se envolver com política, porque chega a ser uma coisa insuportável falar de política. Quando eu iniciei, assim, quando eu falei, não, eu vou ser política, eu vou entrar e eu quero fazer diferença, o que todo mundo falava pra mim era, você vai entrar e você vai ser engolida. Você vai ser engolida lá dentro, porque a política é assim, a política é assado. E eu falei, pois então, eu vou me preparar. Pra não ser? Pra não ser engolida. Ah, mas você... Porque eu tenho o tom de voz mais baixo, eu não sou o tipo de pessoa que grita e você acontece. É uma pessoa doce, né? Todo mundo fala isso, mas você na política, você é tão princesa pra estar na política. Seria passiva, né? E eu falei, mas tudo bem, eu sou assim, mas eu vou ganhar no argumento. É na inteligência, porque o que normalmente eu faço com as pessoas que me questionam e vêm debater comigo, eu ganho no argumento. Eu não preciso levantar minha voz, eu não preciso gritar e acontecer. Lógico, tem momentos que são estritamente necessários. Mas na maioria das vezes você consegue ali um diálogo, respeito e inteligência, na verdade, né? Postura faz toda a diferença. Você resolveu entrar pra política, mas como que foi essa tua... Você já foi direto candidata a vereador? Você comentou no começo. Sim, esse episódio, fui direto. Você falou que foi candidata. Então, você decidiu e já saiu candidata a vereadora. Assim, foi um processo longo, porque quando eu decidi sair candidata, eu fui atrás pra estudar. Então, eu passei ali quase um ano, ou 6 meses, 7 meses por ali, estudando. Fazendo cursos no TSE. Inclusive, quem quer entrar nesse meio político e não se acha preparado, gente, tem preparação. O nosso tribunal, ele oferece cursos políticos para você saber como é que funciona o processo eleitoral, enfim. Nós temos cursos na internet que são gratuitos. Então, eu fui atrás. São bons? São bons. Eu fui atrás disso para eu entender como é que funcionava, como é que era esse processo. Minha mãe foi uma pessoa muito importante nesse processo também, porque minha mãe é uma pessoa extremamente politizada. Então, ela me ajudou muito nesse processo.
Eu fiz amizades, network, que também me ajudaram muito. E fui atrás. Aí chegou o momento, eu falei, então, agora eu vou sair candidata a vereadora. Chegou o momento, você se filiou a algum partido? Ou você foi convidada ou você foi atrás? Eu fui convidada. Eu fui convidada pelo PROS. Né? O meu amigo, ele era presidente da juventude do PROS. E eu ainda tava naquela, vou ficar no centro. Vou ficar no centro. Até porque a direita ainda não tava, né? Não tava consolidada. Então, eu falei, vou ficar aqui no centro. Jovem, tal. Os movimentos jovem, lutando pelas ideias que eu acredito, fazendo propostas para a cidade de Curitiba, coisas que eu acho relevante, porque apesar da minha pouca idade, eu fui estudar para saber as competências, porque muitas pessoas que saem candidatas, elas não sabem nem a competência daquilo que elas estão pleiteando. E as próprias pessoas, né, acham que, por exemplo, o papel do vereador é construir rua, dar botijão de gás, dar cadeira de roda, essas coisas assim. E eu fui estudar, fui convidada, entrei no PROS, tive 209 votos e agradeço a todas essas pessoas, né? Porque foram 209 pessoas que acreditaram em mim, sem recurso, sem material, sem nada no boca a boca. Foi uma menina. Uma menina, eu tava com 20 anos. Tava com 20, foi em 2020, né? Eu tinha acabado de fazer 20 anos. No meio do processo eleitoral, né? Eu faço em abril, então tinha feito 20 anos. E foi o que me despertou e fez eu me apaixonar mais ainda. Porque aí você seria um prodígio, aliás, você né? Mas você sair candidata pela primeira vez e vencer um pleito, principalmente dentro de Curitiba. Sim. Né? Que há uma quantidade bem razoável de votos para você ocupar uma cadeira, né? Não é bem por aí. Na época, né, eu tinha, pelo partido que eu estava, eu tinha que ter feito uns 3.500 votos para entrar numa segunda cadeira. Numa segunda ainda, não era nem... segunda, é muito voto. Sem recurso, muito nova. E as pessoas me questionam muito, me questionavam na época e me questionam até hoje o fato de eu ser nova e mulher, né? Então, nossa... mas você é muito nova. Enfim, duvidam da minha capacidade intelectual para estar num cargo desse, mas eu não desisto. Continuo aí. Não, você não desistiu. Tanto é que você foi candidata lá, vereadora, fez 209 votos. Mas eu queria contar até uma historinha desse negócio de voto, porque é uma das coisas mais difíceis que existe, é você ganhar o voto de uma pessoa. Sim. Porque o voto, por mais que ele não seja tão valorizado, até aqui, ele não tinha sido tão valorizado, mas ele é algo extremamente importante. Porque você está avalizando, por exemplo, a Ana, né? Vamos supor, o Shimon votou na Ana. Ele está avalizando, ele está chancelando a Ana a representá-lo lá junto aos demais poderes. Sim. Né? Ou seja, eu estou te dando um cheque em branco. O voto é isso. Estou te dando um cheque, eu confio em você. E faz parte também de uma questão de ego, né? Então, para você conseguir o voto de uma pessoa, que ele vá no dia lá, 2 de outubro, por exemplo, e digite o seu número, olhe para sua carinha e fale, não, é nesse aqui que eu quero, que eu confio. Sim. É outro departamento. É difícil porque as pessoas não confiam umas nas outras. Né? E não dão importância. Vereança, né? Vereança é uma das eleições mais difíceis que tem. É mais difícil que de concorrer a deputado estadual. Porque é muito vereador. E normalmente as pessoas votam no conhecido ali, né? No amigo, no vizinho, no cara que mora ali na rua. Mesmo sem saber, mas mora ali na rua, eu conheço, então vou votar nele. Então, é muito difícil esse processo aí pra vereança. Aí eu ia contar uma historinha. Aí tinha o Jairo, ele se chamava Jairo, já era um senhor no interior do Paraná. Aí o Jairo, ele carregava eu já contei essa história, não sei aonde, mas eu já contei. Mas vou contar de novo. Aí o Jairo carregava as pessoas com a caminhonete dele. Ele levava as pessoas no médico, no posto de saúde, no mercado fazer compras, iam pra cidade, né? Era interior.
E o Jairo sempre ali solícito. E todo mundo que conhecia o Jairo dizia: Jairo, saia candidato, Jairo. Saia candidato que você ganha. Eu e minha família votamos em você, Jairo. E o Jairo passou o primeiro, passou o segundo. Na terceira oportunidade, com aquele povo falando pro Jairo: Jairo, saia candidato que é garantida a sua vitória. O Jairo saiu candidato. Candidato à vereança também. Aí, fez aquela campanha, todo mundo prometia o voto: eu vou votar em você, eu confio em você, você é nosso, e não sei o quê. Chegou o dia 2 de outubro lá, por exemplo, e o Jairo teve um voto, que foi apenas o voto dele. Nem a esposa do Jairo votou dele. Nem a esposa. Porque é muito difícil você conquistar o voto das pessoas. Agora, você fez 200 votos. Você tirou 200 pessoas de dentro da casa delas no domingo para votar em você. Olha que responsabilidade. Que responsabilidade. Porque não é para ir numa festa, não é para comer um churrasco. Cara, é para representá-la, né? Exato. É para ir enfrentar uma fila, de repente pegar uma chuva, né? Aquela coisa que é chata. As pessoas saíram e foram para votar em você. E eu acredito que essas 209 pessoas, eu sempre falo, 200, não, foram 209, porque um faz diferença. Essas 209 foram as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar no período eleitoral. Que me viram e que eu apresentei as minhas propostas, conversei ali, e elas destacaram o fato de, não é só um rostinho bonito, porque eu luto muito contra isso, que acontece muito. Então, acho que essas pessoas... Que você não é uma pessoa feia, né? Então... acho que, né, não dá pra falar pra não parecer assim. Não, mas eu falo, ela não é nada feia, muito linda, por sinal. Então aí muda de conversa. E eu trabalho muito, porque as pessoas olham... Eu já escutei muito, particularmente, também, vou votar em você porque você é bonita, porque você é bonitinha. Eu falo, não, peraí, vem cá, vamos conversar, senta aqui, Cláudia, vamos conversar. E você já ouviu isso de mulheres? Sim, hoje, inclusive, eu escutei de uma senhora na Rua 15, eu conversando com ela, falei das minhas propostas, enfim, dela, nossa, você é tão magrinha, tão bonitinha, eu vou votar em você porque você é muito bonita, eu gostei de você, achei você uma princesa. Eu falei, mas... Como é que você se sente? Você se sente, lógico, que era uma senhorinha simples, humilde, né? Mas como que você se sente... você acabou de despejar um caminhão de informações com toda a sua inteligência, né, dedicação, e aí vem isso, né? Cara, eu vou votar em você porque você é bonita. É um pouco frustrante. Porque eu fico ali meia hora falando, né? Porque os candidatos, em geral, eles fazem assim, né? Eles contratam os panfleteiros e vão fazendo isso aqui, tec, vai passando a pessoa, eles vão fazendo isso aqui com o panfleto. Eu gasto o tempo para conversar com a pessoa. Eu quero que a pessoa me conheça. Porque quem é Ana Delphis? Eu não tenho padrinho político, eu não tenho sobrenome famoso. Então, quem é? O que vai fazer a pessoa votar? Muitas vezes é aquela meia hora que eu gasto ali com ela, que eu poderia estar entregando ali 10 panfletos, eu tô gastando com 2 pessoas e garantindo o voto delas. Isso faz diferença. Enquanto eu tenho a equipe panfletando, eu normalmente tô junto com a equipe panfletando, e quando eu falo, e eu apresento as propostas, eu apresento meu currículo ali, e a pessoa olhar e falar, eu vou votar em você porque você é bonita, eu falo, nossa, será que eu falei alguma... Será que eu só falei M, ou será que eu não falei nada de interessante pra pessoa olhar e falar, eu vou votar em você porque você é bonita? Dá uma frustração, né, do tipo, será que eu não falei nada que cativasse nada de fato, relevante, né? Algo relevante que cativasse a pessoa. Mas eu acho que não é, Ana. Eu acho que... Bom, é um pouco, assim, cultural. Com certeza. Tá no DNA. E o fato de você ser inteligente também te deixa bonita. Entendeu? Pode ser. Não que a pessoa... no inconsciente, ela fala assim... não, ela merece minha confiança porque ela é bonita. Por quê? O que é ensinado na televisão,
quem é vencedor nesse país, né? Quem é poderoso nesse país? É aquele que é bonito, aquela mulher bem montada, né? Bem malhada, bem trabalhada e tudo mais. Então ela já tem méritos só por ter um corpo bonito ou um rosto bonito, não é assim? Também, né? Parte da sociedade vê por esse lado. Quer dizer, ela já merece estar lá porque ela é bonita. Tem isso? Tem. Tá. Agora, parte da sociedade, ela acha a sua inteligência bonita. Não tinha pensado por esse ângulo. Vou parar de ficar triste. Vou pensar que as pessoas estão olhando por essa visão. Existe sim. Porque quando você tá ali dedicada, ali se esforçando. Porque uma coisa é você mandar as formigas distribuírem o seu panfleto. Outra coisa é você, na rua, dando atenção para pessoas que você nunca viu. Sim. Ontem, inclusive, eu fui numa igreja panfletar na saída, do portão para fora. Panfletar na saída e tinha panfleteiros de outro candidato também lá na igreja. E eu com a minha equipe, nós panfletando, conversando com as pessoas. E daí acho que um deles ali, do pessoalzinho, ouviu eu falando, não, essa aqui sou eu. Porque normalmente o pessoal fala, de quem que é? Eu falo, sou eu sou a candidata. Sou eu mesma. Daí a pessoa fala, nossa, você... E os panfleteiros do outro candidato ouviram, né, eu falando que eu era candidata, e eles falaram, nossa, que incrível você ser a candidata e você tá junto aqui passando frio debaixo de garoa, mesmo tendo a equipe. Me dá o teu panfletinho aí que eu vou votar em você só pelo fato de você estar aqui, porque você foi humilde de estar aqui panfletando junto com o teu pessoal debaixo de garoa e no frio que tava ontem de Curitiba, 11 horas da noite, gente. E aí no final a pessoa fala, e você também é muito bonita. E você também é muito bonita. Você é simpática. Eu acho que a simpatia é o conjunto da obra. 50% dos votos. É o conjunto da obra, Ana. Principalmente com os senhores, né? Com as senhoras, você ter paciência. Porque o senhor gosta de conversar, né? Você parar pra ouvir. Nossa, teve um dia que eu saí pra panfletar e acho que eu fiquei 1 hora com o senhor, porque daí ele entrou na ditadura militar, né? Que chamam de ditadura. O período militar. E foi falando dos movimentos. E eu ali escutando, porque eles também têm muito pra falar. Exatamente. Nós somos jovens, nós estudamos, nós aprendemos muito e nós temos pra dar, mas nós também temos muito pra receber. E isso faz totalmente a diferença. Quando eu ganho muito voto pelo fato de eu ser a candidata e estar na rua, junto com a equipe. Porque as pessoas gostam, o cidadão, ele gosta de ver a pessoa trabalhando. Ele gosta de ver. Não, e o pessoal gosta de ver o candidato também. Ah, você é a candidata? Então vem cá que eu vou te fazer uma pergunta. Aqui eu já vou olhar no teu olho e já quero... Vem aqui que eu quero... Qual que é, então? Vem cá, me fala. Eu não vou ler o teu papel. Vem cá, me fala. Se você me convenceu, eu vou votar. Olha só. Isso também faz completamente a diferença. E você vai com toda a paciência, né? Sim. Desce do salto, vai ali, conversa e tal. Então... Eu só queria destacar que eu não desço do salto. Você não desce? E eu vou pra rua de salto. De salto. Porque assim, eu tenho 1,5 metro, gente. Então, é complicado pra mim ter que conversar com as pessoas assim. Então, pra manter mais ou menos um tamanho de gente normal, eu vou de botinha alta, de escarpãozinho mesmo. Ô, Ana, pra rua. Então, pra gente passar essa fase da boniteza tua, que não passa despercebida na rua, né? Pois é. Eu acho que parte sim, do contexto cultural do nosso país, né? Que vão te dar méritos porque você é bonito, porque é o que é ensinado. Né? Quem que é o bom, o vencedor, é aquele que é bonito. Né? O feio, ele não tem chance nenhuma. Parte. Outra parte é porque você é competente e a sua competência é bonita. Isso é legal, né? De destacar. Eu isso nunca é legal. Tinha passado por esse ângulo. Isso é legal. E, geralmente as pessoas, por exemplo, uma senhorinha, ela se vê em você. Em vocês, meninas, que estão aí lutando. Ela se vê, ela vê a juventude dela e ela aprecia isso. Então não é que ela tá te diminuindo assim, falando, não, você só merece o meu voto porque você é bonita. Não, você merece o meu voto porque tudo isso que você está fazendo é muito bonito. E em contrapartida, eu encontro assim, muito essa questão. E também as pessoas que falam, nossa, você tem 23 anos e já tá nesse meio? É. E daí as pessoas, elas querem saber
como eu entrei e o porquê. Isso é muito legal. Por isso que eu faço questão de estar na rua, de estar com o pessoal, porque isso vale muito a pena e isso agrega também muito pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu dou, eu recebo. E é uma troca de experiência incrível. Em que essa parte do processo eleitoral, ela é maravilhosa. Então, hoje, então, já fizemos aí todo a linha do tempo. Uma linha do tempo resumida, né? Eu imagino que você tenha muito mais para contar. Mas aí chegamos nos dias de hoje, você pedindo voto para deputada estadual, né? Já é uma coisa maior. Sim. Né? Do que uma vereança. E você precisa de mais votos. Eu preciso de muito voto. Inclusive, você que está me assistindo, que não tem candidato a deputado estadual, conheça as minhas propostas, entre no meu Instagram e vote em mim. 14246. Já fazendo 14246. Uma propaganda aí antecipada. Mas a gente precisa renovar aquela Assembleia Legislativa, colocar pessoas novas e competentes, gente. Não é porque é nova que não tem capacidade, né? As pessoas... eu quero te fazer uma pergunta política agora. Porque eu estou muito seu amigo. E né? Agora vem a... Não, mas você, por exemplo, assim, as pessoas não vão achar que você é muito novinha e por isso você vai ser facilmente manipulável lá dentro? Então, as pessoas, elas questionam isso. Só que a minha visão é que eu sendo nova, eu consigo agregar, eu tenho a massa, o pessoal de fora. Talvez lá dentro eu tenha muito embate. Mas eu também posso ter a massa. Hoje o poder de mobilização é o que manda. Eu posso simplesmente fazer uma live. Tô aqui na Assembleia Legislativa, vem você, vem pra rua, vem aqui, vem pra frente e vamos lutar pelo seu direito. Isso faz diferença também. Lógico, nós temos os embates dentro, os processos. E assim como um respeito, você consegue fazer ali um network legal com os deputados. Porque quando você fala em fazer política, é literalmente fazer política. É literalmente ser político. Não dá pra gente se iludir. A Ana é uma candidata de direita, representa a direita, ela vai chegar lá, ela vai quebrar o pau com todo mundo de esquerda. Sim. E vai impor as suas pautas, né, goela abaixo. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona. Nenhum, nem o nosso presidente não faz isso porque não dá certo. Não consegue. Tem que fazer política. Nós tem que fazer política. Só que você fazer política não significa que você vai se render aos... Como que eu posso valores. dizer? A falta de valores que tem dentro do meio da política. É bem diferente. Eu lançar um projeto e conversar com deputado tal, preciso do teu apoio para isso. Pelo bem da maioria, vamos aprovar. Vamos lá, lógico, não é o mundo de Alice, né? Vamos pela amizade. Muitas vezes a gente... então eu te ajudo nesse projeto, você me ajuda no outro projeto. Isso é ser político. Só que sempre pensando no bem da maioria. Isso não significa que você necessariamente precise se corromper. A luta é maior, obviamente, 100%, mas a gente consegue fazer uma luta. Tem muita gente boa e honesta que tá lá dentro e consegue. É interessante pro teu público saber que você tem essa consciência. Sim. Né? E que você não promete revolução. Jamais. Não, vou entrar lá e vou fazer uma revolução dentro daquela Alep. Até porque quem Alep, já né? entra No Paraná é Alep, né? Já entra prometendo, já tá mentindo. Até porque você tem um contexto, né, Ana? Vamos falar desse contexto político que você tem, que você já convive com grandes políticos da história aqui paranaense. A candidata que faz dobrada com você é a Marisa Lobo, que está já na política há algum tempo. Sim. Então você está bem habituada a fazer política e a entender como é o jogo político lá dentro, né? O jogo verdadeiro. Eu entrei, né, nesse meio depois da minha candidatura à vereança como estagiária dentro da Casa Civil do Governo do Estado. E você vai trabalhando, você vai crescendo e vai se desenvolvendo, né? Há chances de crescimento lá dentro. E nesse meio eu fiz muito network, eu aprendi com muita gente. E
A Marisa Lobo é uma pessoa que tem muito a oferecer, ela tem muito conteúdo. Então, eu tenho aprendido... Ela é deputada estadual ou federal? Ela é candidata a deputada federal. Mas ela atualmente ela é suplente de deputada federal. De deputada federal. Mas foi deputada estadual, né? Em outras... Não, ela não chegou a ser. Ela, na verdade, as 2 eleições delas anteriores, ela acabou ficando como suplente. Ok. E foi candidata a prefeita aqui de Curitiba. Muito bem. Hoje ela tá aí bombando, graças a Deus, porque ela é uma pessoa muito competente que merece estar lá dentro. Porque é uma pessoa que tem um histórico de luta sensacional. Ela não é uma militante, ela não é uma política oportunista, ela tem um histórico de luta, uma pauta que ela luta com unhas e dentes. Quer dizer, então o teu, vamos colocar assim, o teu futuro eleitor, ele pode ter na consciência que você também não está caindo de paraquedas dentro do sistema. Não. Né? Você já tem dentro desse período todo aí que a gente fez, eu já vivi muita coisa, apesar de ser muito nova, mas pelo fato de eu saber conversar com as pessoas, ser uma pessoa que tem uma capacidade relacional muito grande, eu já tive muita experiência nesse meio político, mesmo nunca tendo ocupado, de fato, uma cadeira como vereadora, como deputada, enfim, espero ocupar agora com o seu voto. Nunca, mas assim, eu já tive muita experiência. Inclusive convivendo com muitos políticos, né? Já. Então, isso já é já é um ponto. Já é um ponto. Já é um ponto, já é algo a mais. Para que as pessoas saibam exatamente o que você falou, que eu não caí de paraquedas, simplesmente acordei e falei, não, hoje eu vou sair candidata a deputada. Ela eu tenho um histórico. A Ana é mimadinha, a Ana é idealista, resolveu que vai ser sair. E tá lá. Não, você vem de um contexto. Vim de um contexto. Quando eu era criança, eu já estava no meio da política junto com os meus pais. Na época, não sei se posso falar, na época que o Beto Richa era prefeito. Claro que pode, eu não tenho nada contra ele, muito pelo contrário. Na época que o Beto era prefeito, inclusive então, conheço a família, enfim. Você já estava nesse meio. A gente já estava nesse meio, a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai mudando os ideais até chegar no... Então, eu já tenho um histórico desde sempre. E eu espero entrar e fazer o que eu me proponho a fazer. Que é a mudança e beneficiar a população em si, né? Com as minhas pautas, com aquilo que eu defendo. Ô, Ana, qual que é hoje a tua maior bandeira? Além de ser conservadora, mas aí o lado empreendedor, né? O lado empreendedor, a oportunidade do jovem, porque eu sou jovem, eu sei as dificuldades que a gente passa em questão do emprego, em questão da independência financeira, a falta de auxílio governamental para nós. Tem vários programas? Tem. Mas e quem é que ensina a chegar? Como acessá-los, Como acessar esses programas? Eu, fora da política, eu já faço isso. Eu tenho um site, uma plataforma chamada Play Jove, que agora ela está fora do ar pelo fato do período eleitoral, mas após o período eleitoral ela volta para o ar, que é uma plataforma onde eu ofereço cursos gratuitos com pessoas especializadas sobre empreendedorismo, sobre como você montar o seu negócio, sobre como você fazer o seu imposto de renda, sobre como você abrir o seu MEI em 30 minutos pelo celular, porque tem hoje... Caramba, como? Nós temos aqui as contas digitais. Hoje isso é tudo muito fácil. Só que as pessoas, elas não sabem. Não sabem. Como fazer. Nós temos aí sites do governo mesmo, que oferecem créditos para microempreendedores, para empreendedores jovens, para empreendedoras mulheres. Mas como acessar? Como fazer a documentação necessária que é pedido? Como ter ali, pegar um empréstimo no próprio Banco do Brasil, por exemplo, tem uma linha de crédito, que se eu não me engano é R$5.000 ou um pouco mais, eu não lembro agora. Como fazer para você provar que a tua empresa ela é real e ela tem lucro e você pode pegar esse start inicial? Precisa. Através do quê? Precisa fazer o MEI, precisa fazer imposto de renda, precisa, ensinar o jovem a empreender. Porque às vezes ele tem uma ideia muito legal.
eu tenho uma empresa de caneca assim, eu sei mexer com marketing, eu sei fazer Excel, eu posso ajudar na administração, não sei o quê, mas não sabe precificar. Esse é um exemplo. A falta do ensino financeiro, da capacidade da pessoa precificar o seu serviço, às vezes sabe fazer, tem um produto legal, mas não sabe como mandar como empreender, cliente. Né? Como empreender, mandar para o cliente precificar. Acha que comprar por 10 e vender por 20 está ganhando 100%. Enfim, essa é uma das minhas principais bandeiras. É a porta... A educação financeira. A minha principal bandeira é a independência financeira do jovem paranaense. Okay. Porque o estado do Paraná, ele tem capacidade, ele tem estrutura. Nós somos um dos estados mais empreendedores e tecnológicos que tem aqui. E a gente só precisa mostrar como chegar, como alcançar. E através do jovem. O jovem tem disponibilidade, o jovem tem força, tem vigor. Não que os demais não tenham, mas é o momento. Não, mas é que ele tá, assim, no auge da sua criatividade, né? Tá no auge da criatividade. Pode ser um pouco ingênuo, né, no começo, muitas vezes esse jovem mora na casa dos pais e se der errado, ele pode recomeçar, ele pode ir. E é isso que falta. Porque as pessoas pensam muito, educação superior, não sei o que e tal, mas é aquilo que a gente falou, vou garantir a faculdade e depois. Primeiro emprego, vou mandar lá pro CIE e tal, não sei o que. Aí a pessoa entra já naquele regime CLT e nunca mais sai. Uhum. Às vezes tem um sonho, tem uma ideia legal, mas não consegue. Porque não sabe como chegar. Precisa desse investimento. Então há essa necessidade de uma educação empreendedora, né, de empreendedorismo no estado. No Brasil todo, na verdade, né? Mas como você vai atuar, se Deus quiser e Ele quer, na área estadual, você vai conseguir levar isso para o jovem. Exatamente. Ô, Ana, foi bacana. Eu acho que nós temos que gravar muitos outros podcasts, né? Acho que dá pra gente fazer uma novela aí do Porque você tem muita coisa, você é muito inteligente, tem outras áreas também pra gente conversar. Temos que gravar Ana e seus pais. Ana e a mãe, Rita Delfos e Paulo Maceno estão convidadíssimos aqui para vir no Conversa Fiada. Como que é ter uma filha ex-militante, né? Eles vão contar. Melhor não. Deixa. Vocês estão desconvidados. Ana, peço voto aí pro seu eleitorado. Esse corte, né? Esse vai ser um corte especial para pôr lá nas suas redes. Sim. Então, eu quero agradecer você de ter vindo. Hoje tá um dia muito chuvoso em Curitiba e você veio honrar o compromisso. E então, você já tem 10 pontos a mais. Eu que agradeço o convite de vocês por abrirem esse espaço para eu vir aqui falar um pouquinho sobre mim, para que as pessoas me conheçam, né? Porque tem aquela história, quem é Ana Delfos? Quem que é essa menina? Pouquinho de quem eu sou, já dá para, né, saber aqui. E, pessoal, Estado do Paraná, você que ainda não tem o seu candidato a deputado estadual, peço que conheçam as minhas pautas. Eu sou conservadora, de direita, e eu sou candidata a deputada estadual. O meu número é 14246, pelo PTB. Eu sou uma das candidatas mais jovens do Brasil e do estado do Paraná, mas eu tenho muito a oferecer, eu tenho conteúdo e eu tenho certeza que você vai ser muito bem representado por mim lá na Assembleia Legislativa. Eu faço esse compromisso com você e conto com o seu apoio. 14246, Ana Delfos, para deputada estadual. Ana, e além de tudo, muito bonita. Olha só, acho que eu vou ganhar meu dia meu Deus. Só por isso. Ana, não, as pessoas que assistiram o podcast completo vão entender o contexto, da brincadeira. Contexto. Mas, Ana, obrigado. E eu acho que se tivessem outros candidatos jovens aqui na cidade, em Curitiba, onde nós estamos sediados, nós abriríamos as portas aqui. Para que todos viessem falar, porque os jovens precisam de oportunidades. Sim. Como eu disse, eu sou muito favorável ao respeito e eu tenho amigos que são candidatos por outros partidos, alguns são de esquerda, mas o meu viés de defender o jovem dentro da política, ele é muito forte.
É todos eles, né? É de esquerda, todos, de direita. Porque assim, precisa. Apesar de eu não concordar com as pautas, e eu não concordo e eu acho errado, precisa de uma renovação. As pessoas falam muito de precisamos mudar, precisamos tirar, mas aquela insegurança de eu não vou dar o espaço pro novo, acaba prejudicando. Uhum. Então, precisa dar espaço para jovens. Isso que você faz é muito importante, muito legal. E eu agradeço muito essa oportunidade que você tá me dando e dando para vários outros candidatos para vir aqui e falar, mostrar quem é, né? Sem demagogia, sem ter que esconder nada. Exatamente. É óbvio, você é uma pessoa honesta e transparente, né? O Ana, você falou igual gente grande agora, hein? Galera, vamos embora. Obrigado. Obrigada, gente. Nós tivemos aqui hoje a poderosa Ana Delfes. Sigam lá nas redes sociais, @Ana Delfes, né? @Ana Delfes. @Ana Delfes. Vamos deixar o arroba aí. Sigam ela, prestigiem. É uma menina de ouro. Colocou seu nome à disposição. E eu acho que pelo simples fato de você ter tido a coragem de fazer isso. Porque uma das coisas mais difíceis, eu tinha um amigo sábio, um professor, que ele falava, olha, Chimão, uma das coisas mais difíceis que existe é a pessoa levantar da cama cedo e sair para trabalhar. Sim. Honrar o compromisso. Ter coragem de fazer isso, né? E você ter a coragem de colocar o teu nome à disposição, a humildade de pedir o voto, para de repente uma pessoa olhar para você e te impor condições. Sim. E você humildemente responder com toda a paciência que a política demanda. Então, você merece ser pelo menos ouvida. Sim. Né? Ser pelo menos conhecida pelas pessoas que existe uma menina em Curitiba de 23 anos, eu não sei se tem outras. Ou outros meninos. Eu não conheço. Com essa idade. Eu não conheço também. Não conheço. Aquele doido que invadiu, aquele vereador doido que invadiu a igreja. Militante, eu não sei a idade dele. Ele é novo, mas ele já tem lá os seus 30 e poucos? Por aí. É um imbecil, invadiu uma igreja aí, um militante petista. Né? Um exemplo de quando dá errado. Eu gostaria só fazer um parênteses que as pessoas falam, os jovens aí, ó, deu uma oportunidade pro jovem. Não, mas não foi isso. Não é isso, gente. Ele não fez porque ele é jovem. Ele fez porque ele tá do lado errado do jogo. Exatamente. O lado que prega isso, que ensina o jovem a fazer isso. Por isso que precisamos de jovens conservadores. Porque os jovens de esquerda, por incrível que pareça, têm apoio. Sim. O jovem de esquerda tem apoio. Agora, o jovem de direita também precisa ter o apoio da direita, do movimento conservador. Não adianta só termos lá já os raposas peludas, né, que se dizem de certos movimentos, no final não são. Né? Nós precisamos dar oportunidade para jovens de direita. Por quê? Porque o futuro vai pertencer a essa juventude. Exatamente. Né? Tudo vai estar na mão dessa juventude. Então, nós temos que ir treinando bons políticos, criando, vamos colocar aí, criando uma como que diz? Agora me fugiu criando uma cultura. Uma cultura, uma leva, mas não é isso a palavra. Enfim, de políticos de qualidade. Políticos de qualidade. Então, votem Ana Delfes, galera. 14246. Então, um abraço a vocês. Ajeitar essa lepe aí. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.